Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de informática e suas tecnologias. Nós falamos na aula passada sobre o que é tecnologia, né? Vimos que a tecnologia é tudo aquilo que é inventado pelo homem. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no computador, nós vemos uma tecnologia. Na televisão, no videogame. Entretanto, essas são tecnologias digitais. É claro que, como tudo que é inventado pelo homem é tecnologia, nós lembramos ou aprendemos que uma mesa, uma cadeira, até os talheres, utensílios domésticos são tecnologia. Tecnologia é tudo aquilo que é inventado pelo homem e que atende às nossas necessidades. Então, todos os elementos que nós utilizamos hoje em dia, a roupa e etc., são tecnologias. Bom, agora hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia da comunicação. Então, reparem, nós vimos também na aula passada que a escrita é uma tecnologia. A escrita é uma tecnologia que surgiu em que momento? 3.500 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, os babilônicos inventaram a sua forma de escrita. Eles escreviam em tábuas de argila. Para quê? Para armazenar dados, para armazenar o conhecimento, para transferir ou mandar informações para outras partes do seu reino. Então, quer dizer, a tecnologia da escrita e a comunicação começou-se ali naquele momento, pelo menos usando a escrita. É claro que hoje nós também utilizamos tábuas para a comunicação. O que é a tradução de tábua? A tradução para o inglês é tablet. Então, olha lá, quando nós usamos o tablet, é claro que com muita tecnologia digital, então nós temos elementos, ícones que são figuras, nós temos texto, nós temos áudio, nós temos vídeo, tudo isso em um tablet, nós estamos usando a tecnologia para fins de comunicação também. E a nossa ideia é perceber, então, que as tecnologias elas foram sendo combinadas de forma a chegar ao que nós temos hoje. O babilônico inventou o conceito de ter algo que ele pudesse utilizar na mão, que era a tábua de argila. E nós fomos, como sociedade, evoluindo e incrementando mais esses elementos até chegarmos, por exemplo, às tecnologias digitais. Bom, é verdade que dentro de um tablet ou na nossa sociedade existem muitas tecnologias. Um exemplo da escrita, quando nós vemos a escrita egípcia, eles usavam uma tecnologia diferente da babilônica, mas que inclusive hoje em dia a gente ainda utiliza. Reparem na escrita egípcia. Ela é baseada em figuras. Eles usavam desenhos que representavam elementos da sua sociedade. Então eles desenhavam um pássaro, eles desenhavam um determinado animal que simbolizava determinada mensagem que se pretendia transferir. É óbvio que, por exemplo, para os algarismos, eles usavam esses símbolos. Então, para representar um número, não bem um algarismo, eles usavam esses símbolos. Então, por exemplo, para representar 1000, eles representavam a partir do desenho da flor de lótus. 10.000 a partir de um dedo. E aí, é claro, eles ainda não faziam a matemática como nós fazemos hoje. Era apenas uma forma de representar. O cálculo que eles faziam, todo o cálculo que eles faziam era mental. E isso acabou que por dificultando e restringindo a aprendizagem da tecnologia escrita e tecnologia matemática. Hoje nós usamos, por exemplo, para nos comunicar, inclusive desenhos, como por exemplo o emoji. Então, às vezes você recebe uma mensagem de um amigo querido e você não quer escrever um texto, o que você faz? Você manda um emoji, um joinha. É tudo uma forma de comunicação simbólica. E nós utilizamos muito as comunicações simbólicas. Não somente a escrita,
que é fundamental para nossa sociedade, como o desenho. Um exemplo bacana do desenho que nós vemos e que nós ainda utilizamos é o emoji, e que ele tem a sua origem lá no Egito, ou inclusive anterior a isso, para as suas diferentes representações. Olha lá, quando eles queriam representar, por exemplo, o número 12.000, como é que eles representavam o número 12.000? Um dedo e duas flores de lótus. Agora reparem, isso não era um cálculo, era a representação. O cálculo era feito mentalmente, ou seja, este número queria se representar 10.000 mais 1.000 mais 1.000. Eles não tinham ainda essa estrutura que nós temos para a matemática, de, por exemplo, casas decimais, e organizá-las por casas decimais para fazer uma determinada conta, um cálculo. Isso tudo era feito mentalmente e era apenas para fins de escrita. E aí observa, claro que nós fomos evoluindo, as ciências foram evoluindo, a matemática foi evoluindo, a escrita foi evoluindo. Hoje, esses símbolos não são mais utilizados para a gente para nos comunicarmos. Nós usamos os símbolos que nós chamamos de letras. Para a matemática, usamos os símbolos que chamamos de algarismos. Então, esse processo evolutivo foi se aprimorando, mas sempre aproveitando o conceito e a origem do outro. Por isso que até hoje usamos desenhos. Por que o desenho continuou, permaneceu? Porque ele é universal. Em qualquer lugar, em qualquer idioma, o desenho representa alguma coisa comum a todo mundo. E essa é uma forma de linguagem. E qual a origem dessa forma de linguagem? Será que foi no Egito? Na Babilônia? Ou a pessoa que inventou o emoji? Não, né? Foi muito anterior. Foi, na verdade, esta forma de linguagem, ela surgiu lá na pré-história. Lá no 43.500 anos antes de Cristo. Os homens já começaram a usar alguns recursos que a gente poderia até dizer que são tecnologias, porque eles foram combinados, ou seja, combinaram elementos do seu ambiente para produzir tinta e poder escrever nas cavernas. Então, a chamada pintura rupestre é uma forma de comunicação, tá? Ou seja, eles tinham a intenção de transmitir uma mensagem. E essa mensagem era o quê? Como era o cotidiano da vida deles. Como que eles deveriam proceder com uma determinada caçada. E aí, a partir daí, eles começaram a fazer os registros nas paredes das cavernas. Então, quando vocês assistem, por exemplo, aquele desenho Os Grudes, e o personagem está desenhado na parede da caverna, aquele registro chegou até nós. Então, a partir dali, a gente consegue, inclusive, compreender como é que aquela sociedade se organizava. Olha que bacana. Por isso a necessidade do registro. Porque o registro transfere informação e conhecimento. E é óbvio, hoje nós usamos as letras, nós usamos os bancos de dados, nós usamos a imagem digital. Mas, desde aquela época, 43.500 anos antes de Cristo, nós, como seres humanos e sociedade, já estávamos fazendo isso. Legal, né? Bom, agora eu pergunto para vocês. Será que nós usamos apenas desenhos? Não. Usamos também as cores para representar. E há muito tempo. E universalmente. Exemplo, o semáforo. O farol de trânsito para algumas pessoas. O que ele tem? Ele tem uma representação por cores, e essas cores são chamadas de universais. Ou seja, em qualquer lugar do planeta que você vira um farol, um semáforo, você deve reconhecer quais as mensagens que ele está transmitindo. Então, quer dizer, se vermelho, pare, ou não é seguro. Por que esse não é seguro? Porque ele não é usado só para trânsito, ele é usado também dentro de empresas. Por exemplo, para representar determinados acidentes.
De vez em quando vocês assistem um filme que mostra o interior de uma fábrica e lá tem um semáforo, um sinal de alarme que é vermelho. Olha lá. Bom, depois, outra cor é o amarelo, que é o alerta ou atenção. Algo está na iminência de sair de controle. E o verde, que é siga para o trânsito ou é seguro. Então, reparem, quando nós falamos das representações de cores, nós estamos falando de uma forma, de uma linguagem simbólica e a partir de cores, para que qualquer pessoa, independente do idioma, seja japonês, chinês, alemão, eles possam se comunicar. Olha que bacana. Então a comunicação passa por isso. Passa pela representação de imagem, passa pela representação de cor, passa pelo texto, e a parte da imagem, o som, o vídeo, são todos elementos que nós usamos para nos comunicar. E a partir disso também a gente tem que usar com determinadas responsabilidades. Por quê? O cuidado em uma determinada mensagem, que muitas vezes pode não ser escrita, tem que ser empregado. Por qual motivo? Porque você não tem intenção de comunicar algo? Esse comunicar algo deve ser feito de forma eficiente e não transmitir uma mensagem que pode ter, por exemplo, duplo sentido ou uma mensagem que não atinge o seu objetivo de comunicar de forma eficiente. Beleza? Bom, imaginem a seguinte situação. O professor Marcos foi para um país na Ásia. Chegando lá, foi de avião, 12 horas de viagem. Chegando lá, eu estava com vontade de ir ao banheiro. Cheguei, desço no aeroporto, vejo as portas dos banheiros. Neste país, se escreve usando um ideograma. Esse símbolo é uma forma de se escrever, de fazer uma escrita. Bom, eu não sei nada. Japonês, chinês, nada disso. Olhando o ideograma, o que eu faço? Fico apertado, né? Porque qual que é um banheiro masculino? Então, reparem, padrões internacionais de comunicação eficiente. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer banheiro, em qualquer toalete, por norma, se ele for um banheiro público, tem que estar identificado por um símbolo universal, masculino e feminino. Aí, agora sim, eu conseguiria usar o toalete correto. Então, reparem, a comunicação, ela tem que ser usando todos os meios possíveis. Então, para o país foi usada a escrita. Entretanto, se eles tivessem um visitante como professor, que não sabe nada da cultura deles ou da escrita deles, uma comunicação universal. Tá bom? Joia. Bom, agora é o seguinte. Peguem os exercícios que estão postados após o vídeo e vamos pensar um pouquinho sobre a comunicação como uma ferramenta eficiente, claro, mas a partir da imagem. Por exemplo, o emoji. E na próxima aula nós continuamos. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!